A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, graças a Deus. Estamos aqui para fazer mais uma gravação para ajudar as ovelhas do Senhor que precisa de uma palavra sincera, verdadeira, para sua edificação espiritual e preparação para o arrebatamento da igreja. Antes, logo de antemão, eu quero avisar que realmente estes vídeos, esse canal, PR Maximiano Sampaio, é um canal dedicado somente aos cristãos. Defender as doutrinas bíblicas e preparar as ovelhas de Deus para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Quero apresentar o tema deste estudo: os falsos obreiros. Os falsos obreiros dos últimos dias. Os falsos obreiros, repito, dos últimos dias. João, capítulo 10, versículo 12, diz assim: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Vamos ler também 2 Coríntios 11, 13. Segunda Coríntios 11 e 13, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ainda, vamos ler 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2 e 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aleluia. Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias e está na iminência do arrebatamento da igreja. Estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Não é tempo de você nem eu se descuidarmos. Porque a noiva do Cordeiro está sendo arrancada da terra a qualquer momento. Findou-se o tempo da existência da igreja de Cristo na terra. Se você crê, findou-se o tempo da existência da igreja na terra. Se você não crê, findou-se o tempo da existência da igreja na terra. Aleluia. O tema, lembre-se do tema, meu irmão, desse estudo: os falsos obreiros dos últimos dias. Pastores por aí estão sendo fabricados, não estão assim, mas consagrados dentro da direção de Deus, não. Viu? Estão sendo fabricados. Pessoas que não sabem nem o que é a Bíblia. Sabe porque conduz ela na mão. Só porque quando prega, tem uma pregação bonita, e etc,
Aí consagram como pastor, coloca na frente do rebanho do Senhor para estragar, acabar com o rebanho. Ensinar heresias, pregar heresias e cometer escândalos. É o que está acontecendo. Vamos adiantar, porque o tempo é pouco para tanta coisa que nós temos para apresentar. O tempo é muito curto. Aleluia. Primeiro tema, o primeiro tópico. Pastores que não são pastores. O primeiro tópico do nosso estudo. Pastores que não são pastores. E existe isso? Talvez você diga, mas pastor Maximiano, existe pastores que não são pastores? Tem muitos. Na terra, entre as igrejas. Tem milhares. Tem milhares. Eu conheço vários. Pastores que não são pastores. Temos que ser sinceros. Para falar a verdade bíblica, eu falo. É comigo mesmo. Aleluia. Ou seja, quais são os pastores que não são pastores? Primeiro, aqueles que não são chamados por Deus. Foram consagrados por carinho, por amor. Carinho, amor. Não foram chamados por Deus. Está assim, olha, nas igrejas evangélicas. Nas igrejas evangélicas. Não estou me referindo a uma denominação, nem duas, nem três. A igreja, ou seja, as igrejas. Quando eu digo as igrejas, eu estou falando de todas as denominações evangélicas do mundo. Porque igreja, meu Jesus, só tem uma. Porque todas as denominações convergem e completam a igreja do Senhor. Então, na igreja do Senhor, farão no sentido lato, uno, está assim, de pastores que não são pastores, foram consagrados sem Deus chamar. Amizade. Amizade. Tem a consagração, tem a credencial, mas não tem um dom de pastor. Muitos pensam que uma consagração e uma credencial faz o homem pastor. É engano. Pastor não é fruto do homem, não. Pastor é um dom que Deus dá, vem do céu. Só tem esse dom a quem Deus dá. Você pode consagrar centenas e centenas de homens para pastorado. Se Deus não chamar, só tem a consagração e a credencial. O dom de pastor não tem. Não é pastor. São pastores que não são pastores. Que não foram chamados por Deus. Não tem um dom de pastor, vai estragar a obra. Estragam, é o que a gente vê por aí afora. Aleluia. O pastor que não é pastor, na hora das dificuldades, deixa as ovelhas e foge. Há 45 anos passados, eu me lembro, eu conheci um pastor. Não digo estado, questão de ética. A coisa apertou, a situação, a renda da igreja era pouco. Ele chegou, entregou a convenção à igreja e sumiu-se para São Paulo. E as ovelhas ficaram aí, sofrendo. Não sofreram mais porque o pastor, a convenção, colocou um outro obreiro para tomar conta. Mas ficou vários meses sem pastor, sofrendo as ovelhas. Por conta do pastor que não era pastor, abandonou as ovelhas do Senhor. Por conta de dinheiro, porque a renda era pouca. Pastor que não é pastor, é o que Jesus falou aqui em João. Veja. São mercenários. Mas o mercenário que não é pastor, de quem as ovelhas não é dele, vê o lobo e deixa as ovelhas. Ele abandona, porque não é pastor. Foi consagrado sem Deus chamar, não tem um dom de pastor,
só tem olho no dinheiro, qualquer problemazinho no rebanho, ele abandona o rebanho e vai embora. Está cheio aqui no Brasil de pastores que não são pastores. Infelizmente, estamos vivendo dias assim. Eu trabalhei em um campo, em uma igreja, que o vizinho, o pastor vizinho, me chamou e disse: pastor Maximiano, eu estou com a congregação, não é congregação, eu estou com um casal de crente, de membros, daqui a 30 quilômetros daqui a onde ele está, estrada de barro, não vou botar meu carro nessa estrada, porque é uma estrada muito mal, muito ruim, e a gente chega lá, não traz nem um centavo, nem um real de dízimo. Você quer tomar conta dessas ovelhas? Eu disse: quero. Desse casal, eu quero. Eu quero. Assumi o compromisso. 30 e tantos quilômetros. Eu ia todo mês levar a ceia, dar assistência àquele casal de cristão, não trazia um centavo, mas nunca abandonei as ovelhas do Senhor. Mercenário abandona. O mercenário que não é pastor, tem o nome de pastor, tem credencial de pastor, consagração de pastor, mas não é pastor, é um mercenário. Aleluia. Infelizmente, essa praga se alastrou das igrejas, que está cheio aí de pastores consagrados sem Deus ter chamado, trazendo problemas para o rebanho, trazendo problema para a obra do Senhor. Pastor que não é pastor, na hora que as ovelhas estão querendo, sofrendo por necessidade financeira ou doença, ele foge, ele não vai lá não. Ele foge. Quando em Provérbios 27, 23, está escrito que devemos estender a mão e ajudar o necessitado. Em Provérbios 28, 27, diz dessa maneira, vou ler, Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá necessidade. O que dá ao pobre não terá necessidade. Não vai lhe faltar nada, porque Deus multiplica e abençoa. É o dever do pastor que é pastor. Mas o que não é pastor, não estira a sua mão para dar nada à ovelha sofrida. Nada. Foge. Nem visitá-lo vai. Nem visitar a ovelha sofrida, ele vai. Quanto mais estender a mão e dar uma ajuda. Porque não é pastor. Está no lugar de pastor, dirigindo a igreja, mas não é pastor. Não cuida das ovelhas de Deus. Aleluia. Consagra o obreiro discriminadamente. Consagra obreiros para a obra discriminadamente. Discriminam as ovelhas de Deus para poder consagrá-las e dar um cargo da igreja. Botar em determinados cargos, discriminam. É assim. Procura aqueles irmãos de melhores condição econômica para poder dar-lhe um cargo na igreja, para poder consagrá-lo, ou para diácono, ou para presbítero, ou para evangelista, ou mesmo para pastor. Olha a seu estado financeiro para poder ajudar, para poder fazer isso, consagrar. Olha seu estado de conhecimento, formatura, se ele é formado, tem alguma formatura,
para poder consagrá-lo, ou então para dar-lhe qualquer um cargo na igreja. Só consagra ele para o ministério se ele for um teólogo. Se não for um teólogo, ele não consagra. Ou chamado por Deus, ou na direção de Deus, ou fora da direção de Deus, ele consagra. Tendo dinheiro, tendo formatura, sendo formado em teologia, ainda que Deus não chame, mas ele consagra. É por isso que a igreja de Deus aqui na terra está sofrendo muito através do ministério, por conta disso, que os obreiros consagrados não estão sendo consagrados na direção de Deus, é na direção do homem. Os falsos obreiros dos últimos dias é na direção do homem. Não faz mais campanha de oração, nem de jejuns, para Deus revelar quais são aqueles que ele escolheu para serem consagrados. Isso aí desapareceu. A obra, a igreja não é minha nem tua não, pastor. A obra de Deus, Deus é quem sabe quais são as pessoas que ele tem escolhido para serem consagrados. Quem sabe é o dono da obra. Não é eu nem tu não. São pastores que não são pastores. Os fazobreiros dos últimos dias. A coisa está séria. Eu me alegro por conta de uma coisa, porque dos olhos de Deus não escapa nada e porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E só vai levar os preparados aqueles que estiverem de acordo com a sua palavra. Não importa o membro ou pastor, não importa o grau ministerial que eles exerçam na igreja. Estão de acordo com a palavra de Deus, é levado. Não estão de acordo com a palavra, fica. Fica. Aleluia. Glória a Jesus. É por isso que eu gosto de meu Deus, porque a ele ninguém engana. A ele ninguém engana. Está chegando a hora. Estamos na estação do arrebatamento da igreja. Só falta chegar o dia e a hora. Dia e a hora ninguém sabe. Aleluia. Pastor que não é pastor é um escandalizador da obra. A vida dele é cometer escândalos e mais escândalos. Quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele recomenda a mim e a você, pastor. Veja, 2 Coríntios 6,3. Segundo Coríntios 6,3. Não dando nós, escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Você nunca viu isso aqui, não? Você nunca viu, não, pastor? Cometedor de escândalo. Tu nunca viu isso aqui, não? Tu não ensina, não doutrina a igreja? E porque não te doutrina também? Para eu doutrinar a igreja, primeiramente eu tenho que me doutrinar. Jesus falou em João: assim como eu vos fiz, façai vós também. Vou ver se eu encontro. Eu não sei o versículo onde é, mas vou ver se encontro. Graças a Deus. Livro de João, capítulo 13, versículo 15.
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Primeiro Jesus fez para mandar eu fazer. Primeiro Jesus fez para mandar você, pastor, fazer. Primeiro eu devo fazer para mandar o rebanho do Senhor fazer. Você primeiro deve fazer para poder mandar a igreja, o rebanho do Senhor, as ovelhas fazer. Aleluia. Tem um adágio popular antigo que diz assim: a justiça para ser boa começa de casa. Então, pastor que não é pastor é um escandalizador da obra, envergonhando o rebanho, envergonhando o ministério. Qual será a tua situação no dia do arrebatamento da igreja? Diz. Pensas que Deus não está olhando, não? Está satisfeito com isso? Vai ficar de graça? Os escândalos que tu tens cometido na obra vão ficar de graça? Os escândalos que eu tenho cometido na obra irão ficar de graça? Que Deus me guarde de um momento miserável desse. Deus me livre. Aleluia. A honra é do meu Deus, a glória e a alegria é para mim, mas a glória, a honra é para meu Pai. Eu mando qualquer um passar por onde eu trabalhei, saber da minha vida ministerial. As igrejas, não quero nem falar no Amazonas, porque o Amazonas é muito distante, mas aqui em Pernambuco mesmo. Cidade de Najá, a cidade sertânia, a cidade pesqueira. Passa por lá, procura saber dos antigos, como foi o ministério do pastor Maximiano lá. A honra é para meu Pai, a glória é para Ele, a alegria é para mim e para minha família. Aleluia. E ultimamente, 20 anos que passei cooperando na obra, morando em Ibura, na cidade do Recife. Procura saber minha vida. Aleluia. Te agradeço, meu Pai. A honra é para você, a alegria é para mim. Aleluia. Agora veja o pastor que é pastor. Agora é diferente. Pastor que é pastor. Ou seja, mas nesses últimos dias, tantos problemas, pastor. Existe pastor de direito, milhares e milhares de homens de Deus honestos, fiéis, santo, de caráter, fibra, palavra, procedimento. O homem de Deus não se conhece pelo uso de Deus nele, não. Porque prega bonito, ensina bonito. Quando prega o fogo, cai na igreja. Aí muitos dizem, esse é o homem de Deus, vai saber a vida dele. Só tem a casca. O homem de Deus se conhece pela vida. Procedimento, testemunho. Quem foi Judas Iscariote? Um apóstolo de Jesus que junto com os demais fez maravilhas. Capítulo 10 de Mateus, versículo 1. Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para cometer todo tipo de milagres. Mas quem era Judas Iscariote? Ladrão, bandido sem vergonha, perseguidor de Cristo. Então, o verdadeiro obreiro se conhece pelo procedimento da vida e o testemunho. Não é pelo uso de Deus nele, não. Esqueça isso. Agora vamos para o segundo tópico. O pastor que é pastor. Aleluia. Sofre e morre com as ovelhas. Sofre e morre
com as ovelhinhas de Deus. Romanos 12:15, deixa eu ler. Alegrados com os que se alegram e chorai com os que choram. Está a ovelhinha chorando, ele está lá ao lado daquela ovelhinha chorando com ela. Aleluia. Glória a Jesus. A ovelhinha doente, ele está lá ao lado dela, chorando com ela, orando por ela, está consolando ela. Não foge não. A ovelhinha com fome, ele vai lá com um quilo de feijão e dá. Feira básica. Vai lá. É o pastor que é pastor. Chora pelas ovelhas, sofre por elas. Pastor não é para fazer as ovelhas sofrer, não. Nem fazer as ovelhinhas de Deus chorar, não. Pastor é para consolar as ovelhas de Deus. Sofrer por elas. Sentir por elas. E fazer algo por elas. Aleluia. Pela misericórdia de Deus, sou pastor há 40 anos. Eu sei o que é ministério da igreja. Sei o que é ovelhas sofridas, que precisam da ajuda do seu pastor. Eu sei. Primeiro João 3,16. Escute lá. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Pastor que é pastor dá vida pelas ovelhas, não para salvá-la, que quem já deu a vida pelas ovelhas para salvar foi Jesus. O homem não pode salvar outro não, no inferno não. Mas dar a vida pelas ovelhas é sofrer, ser gasto para atender as ovelhinhas de Deus e resolver seus problemas. Ser gasto para alimentar, cuidar do rebanho do Senhor. Se gastar. Não é morrer mesmo não. Morrer foi Jesus. É ser gasto, deixar se gastar na obra para atender as ovelhas do Senhor. Pastor, que é pastor, é assim. Não deixa a ovelha chorando lá, necessitando de alguma coisa e corre não. Aleluia. Dá cargo a irmãos para trabalhar na obra. Dá cargo aos irmãos para trabalhar na obra indiscriminadamente. Não discrimina não. É indiscriminadamente. Ele dá cargo aos irmãos para trabalhar na obra. Não olha se ele é rico, não olha se ele tem cultura, não olha se é teólogo. Não, não olha isso não. Bota o joelho no chão e pergunta ao Senhor. Aqui eu entrego o ciclo de oração. Qual é a irmã? Aí o Senhor diz, aquela, olha, que não tem nem um sapato para calçar. Só tem uma sandáliazinha velha. É a ela. Tu faz isso? Fica a resposta contigo, pastor. Aleluia. Está precisando de diácono? Bota o joelho no chão e pergunta ao Senhor. Me diga, Senhor, qual é o que eu posso escolher aqui para o diaconato? Ele manda a igreja escolher. Indiscriminadamente. Pastor que é pastor trabalha dessa maneira. Aleluia.
E o pastor que é pastor, procede assim, olhe. 1 Timóteo 3,1. Escute lá. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Escuta lá. Convém, 1 Timóteo 3,2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Pastor irrepreensível. Pastor que é pastor não dá oportunidade para ninguém de reclamar, de chamar a atenção. Pastor, você está errado. Você não deveria fazer isso, não. Isso não é procedência, não. O pastor que é pastor, a sua vida, ele não dá oportunidade para ser repreendido por ninguém, nem por sua própria esposa. É a Bíblia que está falando. Será que eu procedo assim? Procura saber da minha vida por onde eu trabalhei. Procura. Será que tu és assim? Deixa a resposta contigo. Pastor que pastor possui bom comportamento. Bom comportamento. Ele se porta decentemente. É respeitador. É educado. Amoroso. Atende as ovelhas com amor e carinho. Para atender as ovelhas. Visita as ovelhas. Não só vive no gabinete, não. Deus não deixou o gabinete para pastor. Deus deixou o campo para o pastor. Gabinete, não. Se é falar a verdade bíblica, é comigo. Esse meu canal é 2 objetivos básicos: preparar as ovelhas para o rebanho, para o arrebatamento da igreja e defender as doutrinas bíblicas. Bata em quem bater, doa em quem doer, gosta em quem gostar e acha rico quem achar. Os dias para se achar, conversar com o pastor, tem que ir no gabinete. E olhe. Meu Deus, tu estás vendo, meu Deus, tu estás vendo essa situação. Eu te agradeço porque tu estás vendo tudo o que está acontecendo na tua igreja. Mas está chegando o dia. Aleluia. Está chegando o dia da trombeta soar no espaço. Os céus se inundar de anjos. Descerem rapidamente, pegar os fiéis. E os rebeldes obedientes ficarão aqui para pagar o preço. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai.